Gente, então, boa tarde para todos que estiverem aí assistindo. Hoje a gente vai apresentar um pouquinho aqui sobre o nosso grupo de pesquisa, o Comunica, Inscrições Linguísticas na Comunicação. Ele é um grupo sediado na UFSCar, né, ele integra o LABEP, que é o Laboratório de Pesquisa sobre Processos de Edição, faz parte, né, o Comunica, e também um grupo de pesquisa lá do Cefet de Minas Gerais. O professor José Muniz Júnior, do Cefet, também participa da coordenação do nosso grupo, junto com a professora Luciana Salazar Salgado, daqui da UFSCar, que não pôde estar hoje aqui com a gente, por um imprevisto com a mãe dela, mas enfim, ela deixa aqui o registro que estamos juntos, né? Estamos juntos aqui, depois ela conversa com a gente. Eu sou a Helena Boschi, eu faço parte do Comunica desde 2011, quando o grupo estava começandinho lá, a gente não era grupo de pesquisa ainda, a gente era um grupo de estudos, né? Então a gente se reunia, às vezes ali na pracinha do DL, né? Às vezes na salinha, muitas vezes lá no AT8, e esse grupo foi juntando ali, né? Muitos alunos de graduação e de pós, acho que eu fui a primeira de pós, né? Estava entrando no mestrado, que estavam muito interessados em pensar a comunicação, a cultura, né, e a circulação dos discursos de uma forma encarnada nos objetos, né, encarnada em objetos considerados, então, como objetos editoriais, na medida em que eles são levados a público depois de passarem por processo de edição, né. E aí, como nós somos da linguística, por isso inscrições linguísticas na comunicação, a gente pensa principalmente em materiais verbais, né? Mas também tem aí pessoal do grupo que trabalha com outro tipo de objeto. Pode passar, por gentileza? Aí. Então, essa era a carinha do nosso blog naquela época lá, ficou assim mais ou menos até 2016, né? Ele era um blogspot, e ficou muito legal como um registro de várias reportagens, eventualmente obras abertas, né? Eventualmente notícias de eventos, enfim. Tem ali um compêndio, digamos, de coisas que foram acontecendo na comunicação, e não só na comunicação, mas também em tudo que se relacionava, de certa forma, à circulação de discursos no meio digital, né, e material. Então, era sempre um olhar para a comunicação dessa perspectiva discursiva e editorial, né? Então, tem aqui, por exemplo, né, quando se fez o balanço da inclusão digital no Brasil, tem muitas notícias depois do que foi acontecendo com aquele processo nosso sobre a lei de democratização dos meios de comunicação. Então, assim, a gente estava olhando para os eventos comunicacionais, né, e mapeando essa circulação de discursos, e aí isso sempre foi muito de acordo também com o que cada integrante do grupo se interessava, né? Então, a gente teve objetos muito diferentes de estudo, mas todos eles a partir dessa perspectiva discursiva, né? Então, isso é uma característica do nosso grupo, essa diversidade é uma característica do Comunica, né? A gente costuma chamar atenção por isso nos eventos, mas justamente é porque tem esse fundo epistemológico que sustenta as análises que a gente faz sobre esses objetos sobre os quais a gente se debruça, né? Então, esse blog ali hoje está desativado, mas ele se mantém lá com todas essas coisas que foram sendo reunidas, tem lá também as leituras que a gente fez de 2011 até 2016, né, quando a gente passou para uma outra plataforma. Pode passar, por gentileza? Então, quem for lá, né, visitar, dar uma xeretadinha, vai ver que as leituras também têm essa diversidade, eram leituras que iam sendo sugeridas, né, pelos integrantes, também pela coordenadora, a professora Luciana Salazar Salgado. Então, tem desde textos teóricos mais estritamente relacionados ao discurso, como esse que está ali, né, de 2011, da Alice Krieg-Planck, por uma análise discursiva da comunicação, que é um texto muito basilar para a gente, né? A Alice Krieg-Planck, ela é uma teórica francesa que trabalhou com a questão de fórmulas discursivas, né, que é um lugar muito interessante de observar a circulação dos discursos da contemporaneidade, fórmulas discursivas como sendo algum sintagma que se destaca e circula nas comunidades as mais diversas, com sentidos os mais diversos. Só a gente pensar no que significa democracia para cada grupo político hoje, né, para cada formação discursiva hoje. Então, tem muita coisa aí acontecendo. Então, tem depois ali obras sobre o McLuhan, tem
estudos também da geografia, por essa formação também da Luciana, né, que trabalha muito da perspectiva do Milton Santos, fazendo uma interface da análise do discurso com a geografia. Muitas vezes se trabalha a análise do discurso na interface com a história, é o mais comum, né, nos analistas do discurso. E a gente, como a gente tem essa abordagem também materialista, é muito interessante fazer esse paralelo com esse olhar, né, para como os discursos se distribuem também no espaço por meio de objetos, né? Enfim. Pode passar. Aqui, depois tem mais leituras, tá? Aí fica aí como um registro, né? Tem de 2013, 2014, 2015, 2016, enfim, eu não coloquei tudo aqui. Mas só para dizer que, então, essa abordagem discursiva materialista da cultura e da comunicação é o que sustenta, então, esse olhar, né, para objetos tão diversos, alguns dos quais a gente vai mostrar aqui hoje, né? Nessa nova geração do comunica, como a gente estava discutindo. Então, toda essa diversidade, né, ela está abarcada por essa perspectiva editorial, né? Então, vejam aí. Esses são alguns dos trabalhos que foram já defendidos, a maioria deles são TCC, né? E ali embaixo, o meu, Helena Boschi, sobre a fórmula discursiva cultura de paz, é uma dissertação, foi a primeira dissertação defendida aqui no grupo. Mas vejam que, então, são análises, às vezes, de livros literários, tem análises de circulação, então, de sintagmas, né, e essa circulação em textos, né, em textos, em notícias, enfim, aí depende do corpus de cada um. Tem também pessoas que trabalham com os ritos genéticos editoriais, né, que tem a ver com, então, todos os processos de edição que são feitos em uma obra para que ela vá em circulação, né, entrando aí nessa questão mais do revisor de textos, né? Então, manobras de intervenção que são feitas por revisores de textos. Tem também estudos, essa questão da identidade dos imaginários, a circulação de imaginários aparece muito nas nossas pesquisas, porque a circulação dos discursos ela é sempre encarnada nesses objetos, e daí tem essa conformação, né, por exemplo, uma identidade LGBT naquela cartilha que a Marcela Moretti analisou naquela época. Eu estou incomodada com o mousezinho que está andando na tela. Eu fico olhando para o mouse e eu me perco, desculpa. Enfim, então, esses são alguns dos objetos dessa, digamos, primeira geração do Comunica. Esses aqui são mais ou menos de 2012, 2013 até 2014, né? Aí, em 2015, a gente teve a notícia de que a gente poderia sediar o Fórum Nacional sobre a Formação e Atuação Profissional do Revisor de Textos, né? A gente sempre participou desse Fórum Nacional. E aí a gente teve que mudar um pouco também a identidade do grupo. A gente já era, nesse momento, a gente estava se transformando em grupo de pesquisa, cadastrado no CNPq, né? Era um momento muito bom para pesquisa no Brasil, então, nessa época, a maioria de nós aqui, integrantes do grupo, éramos bolsistas, muitos bolsistas FAPESP, inclusive. Então, a gente teve um fôlego maior para conseguir se dedicar a produzir também essa identidade do Comunica, a produzir um site enfim, que desse conta de registrar, né, todas as coisas que a gente vinha produzindo. Então, os nossos trabalhos, né, as nossas participações em evento, enfim, a divulgação, mantendo também essa questão do blog, que a gente acha que é um registro muito interessante, também para a gente, né, e mantendo essa coesão interna do grupo, essa coesão pela diversidade, né, que a gente tem. Então, a página inicial do nosso blog manteve um pouco essa estética que a gente criou para o fórum, né? Então, esse fórum foi realizado em 2017, na UFSCar, a gente vinha se preparando desde 2015 para recebê-lo ali, e a partir daí o Comunica também deu esse salto, né? E de lá para cá, o nosso grupo aumentou, recebeu também integrantes de outras universidades, a Clara, que está aqui com a gente, é do IEB, né? A gente tem aí nas nossas reuniões integrantes do CEPET, enfim, a gente está agora também com uma perspectiva multicampo também muito interessante. Eu esqueci de falar, mas a gente às vezes sente um pouco que a gente está aqui no GIG meio caindo de paraquedas, mas é porque a gente se interessa muito pelos objetos que são discutidos na GIG, e porque desde 2014 a gente participa, a gente foi convidado justamente por esse olhar discursivo para a comunicação. Desculpa, a gente mora perto da linha do trem, né? Essas coisas de home office, né? A gente tem que ir dando os recados enquanto a coisa vai acontecendo. E então a gente acha que essa perspectiva da linguística sobre os suportes, né? E assim, a perspectiva também na comunicação para a linguística,
é uma troca muito interessante, porque a gente vê muitas vezes trabalhos de análise do discurso, trabalhos da linguística mesmo que não tem como foco, né, a relação entre a produção dos sentidos e a própria inscrição material, né? Então, isso é algo que sempre chamou muito a nossa atenção em todos os objetos de que a gente trata, né? Como isso impacta na produção dos sentidos, como isso condiciona a produção e a circulação, né, dos materiais e dos discursos, portanto. Então, aqui é a cara nova, né, do nosso site, desde 2017. Então, essa parte inicial aqui é a parte do blog, né, de registro de notícias diversas. Aqui em produtos, vocês têm ali o registro de TCCs, né, então, de dissertações, de entrevistas, de teses de doutorado, enfim, tudo aquilo que a gente vem produzindo nos últimos tempos, os integrantes, os grupos de estudo, eu vou falar já já, a gente, ao longo do tempo, foi criando subdivisões com autogestão, né, uma autogestão mesmo do grupo, com subgrupos de interesse, e aí hoje a gente tem pelo menos, acho que são 3, né, grupos ali internos, com integrantes do Comunica, né, eu vi o comentário, eu também perdi. Obrigada, o logo é lindo, né? Foi criado pelo Pedro Alberto Ribeiro, em 2015, com um brainstorm de todos nós, né? E aí a gente registrou o processo também. Como a gente é tão focado nos processos, o processo de registro, o processo de composição desse logo também está ali se eu não me engano, ali na abinha do Comunica, tem, né? Assim, como começou e como foi parar até aí, né? Então a gente também achou que era interessante manter essa memória, né? E aqui em Eu Comunica também tem alguns textos nossos, assim, dessa passagem mesmo tem o registro ali do blog antigo, né? Então tem essa história nossa também ali gravada para não se perder. E o nosso cronograma de leituras, né? Então as leituras que estão sendo feitas de lá para cá, de 2017 mais ou menos até hoje, as leituras que estão, né, já programadas e as que ainda vão, né, a gente nunca tem tantas leituras assim programadas porque justamente a gente vai, né, fazendo essas sugestões, às vezes acontece alguma coisa, desperta a gente para algum caso mais contemporâneo, e aí, como foi, por exemplo, no grupo de glotopolíticas da edição, a gente acabou lendo um texto para pensar a questão da obra da Carolina Maria de Jesus, né, por conta de toda a discussão que deu aí com a publicação da Companhia das Letras, enfim. Então, quando acontece alguma coisa assim, a gente pode mexer aí no nosso calendário para a gente conseguir discutir o hoje, né? Isso também importa muito para a gente, né? Pensar a comunicação hoje, né? A circulação dos discursos hoje. A gente, desde quando? Talvez 2016, 2017 também, a gente começou a fazer, a gente, assim, a questão do Medium é uma questão conceitual que já aparecia em obras do Manguenot, né? Então, a nossa análise do discurso ela é muito voltada para essa análise um pouco mais pragmática, um pouco mais materialista, enunciativa, né? A gente diria, que o Manguenot propõe, e ele já falava de Medium, ou seja, Medium implicando que toda materialidade que a gente para olhar, ela se comporta de acordo com o próprio suporte e também com aquilo a que ela remete pela própria conformação material que ela tem, né? Então, não é um texto descarnado, é um texto que está sempre, né, ali materializado, seja num livro, importa que livro, que cor de capa, que material, né? Se não é num livro, é numa plataforma, que plataforma é essa, né? Se é um filme, se é na Netflix, se é a Amazon, enfim, tudo isso importa muito na circulação, de em como esse objeto vai circular. Então, aí, por uma nota de rodapé, a gente chegou nas obras do Debré, né, que a gente ainda não tinha tomado contato para estudar, mesmo teoricamente, de lá para cá. Inclusive, a gente tem um subgrupo de estudo que é coordenado pela Lívia Damasceno, que está aqui hoje, e só sobre principalmente o transmitir, né, o poder e a força das ideias, e também agora outras obras, enfim, o Debré tem vários propondo essa análise mediológica, né? Então é olhar para todas as discursividades como sistemas, dispositivo, suporte e procedimento, né? Então, o suporte, ele condiciona a produção e a circulação, né, dos sentidos. E a partir daí, então, a gente tem alguns trabalhos já publicados, né, do Pedro Alberto Ribeiro Pinto, por exemplo, que já falou, então, do Medium, gestão da paratopia criadora, que tem a ver com como uma autoria se conforma, né? O trabalho inscricional do Clube Atlético Passarinheiro, ritos didáticos editoriais em pequenas editoras, Medium e gestão dos espaços canônicos associado nas plataformas colaborativas Wattpad e Readbook, a dissertação do Gustavo Primo, Ver o Livro como um Buraco Negro, a formalização material da antologia da literatura fantástica de Bia Casares, não está aqui no título, mas
também tem essa perspectiva, então, de olhar para os objetos dessa forma, né? Não estão todos os trabalhos aqui, tá, gente? Eu fui pescando alguns ali, que eu conheci um pouquinho melhor, mas tem muitas outras coisas lá. Aqui são os 3 subgrupos que estão rolando hoje, né? Então, a leitura do transmitir, que está ocorrendo às sextas-feiras. A Lívia pode atualizar melhor se alguém ficar interessado aí, né, para conhecer. O grupo de estudos Políticas da Edição, coordenado pelo José Muniz Júnior, lá do Cefet, que então vai trabalhar essa circulação dos discursos em objetos editoriais, né? E como isso também reproduz, né, ou transforma eventualmente as políticas de língua, e aí quando a gente fala de glotopolítica, a gente não está pensando em política linguística somente como aquela coisa que, o Estado-nação produz de cima para baixo, né, e sim na política do dia a dia, né, como no nosso trabalho mesmo com professores, pesquisadores, editores, ele impacta também nas políticas de língua, né, então o nosso dia a dia, como nós somos agentes glotopolíticos o tempo inteiro. E aqui o Comunikids, né, que está fazendo releituras de obras que em algum momento do grupo a gente já leu, ou enfim, obras mais basilares na análise do discurso, que às vezes a gente tem como conhecidas, mas para quem está na graduação, está chegando, né? Então, esse grupo foi pensado também com essa autogestão, né? Então, está aqui o Vitor, a Júlia também está aqui, e, enfim, todo encontro tem uma mediação diferente, mas para fazer essas leituras de obras, né, fundamentais, né? Então, tá ali agora o Gênesis dos Discursos, não sei se vocês já terminaram, Vitor, depois você também atualiza caso alguém se interesse. Ele tá falando que não, né? E aqui é o nosso Instagram, né? Porque então agora a gente tá... Agora não, já faz um tempinho a gente tem no Instagram do grupo, tá aqui divulgado, né, as apresentações aqui na GIG. Então, quem quiser, né, juntar com a gente lá, mandar divulgações, enfim, colar junto, estamos lá. E o nosso YouTube também, que a gente coloca apresentações, a gente eventualmente produz vídeos também para grandes eventos que estão acontecendo. Então, tem um vídeo ali do 24J, do 19J, enfim, a gente vai... tem o nosso Toró de Ideias, que é um circuito de vídeos pequenos em que a gente realmente está pensando alto sobre algumas questões relativas à pesquisa, à conjuntura, enfim, né? A gente está querendo conversar, né? No fim das contas é isso. E no meio disso tudo tem aqui um recorte da minha pesquisa de doutorado, né? Então eu estava muito interessada em pensar o estudo de materiais, né, de língua estrangeira, de português, língua estrangeira, que era a área que eu estava trabalhando, dessa perspectiva discursiva, porque eu via que os materiais, eles, para além dos clichês, né, dessa coisa, Brasil, Brasil Rio de Janeiro, Brasil feijoada, Brasil carnaval, né, tinha questões também muito profundas, né, relacionadas à circulação de imaginários de língua e de país que estavam ali sendo transmitidas, né, de forma apaziguada, ou que se procurava apaziguar, por mais que não estivesse apaziguada na nossa realidade, né, aqui do contexto no Estado-nação, né, brasileiro. Então, eu fui fazendo esse levantamento, né, ao longo da minha tese. Eu trouxe aqui na verdade, só um dado para a gente discutir um pouquinho, ou para eu contar um pouquinho sobre para vocês, mas já queria falar, né, desse recorte aqui do Brasil, tá vendo? Esse mapão do Brasil que aparece para caramba nos materiais, né, em objetos editoriais mais diversos que falam de Brasil, colocam o Brasil, e não sei se já chamou a atenção de vocês o fato de o Brasil estar parecendo uma ilha, né? O Brasil como se ele não fizesse parte do continente, né, latino-americano, como se ele não tivesse em fronteira com tantos outros países, enfim. Esse é um imaginário que existe desde a colonização, ele se reproduz ainda hoje em projetos de lei, por exemplo, quando se falava do espanhol, né, de ensinar espanhol aqui no Brasil. O Brasil, então, em algum momento foi chamado de a ilha linguística do português, né? E isso, nos nossos materiais, de ensino de português para estrangeiro, ou seja, na cultura e na língua que a gente quer exportar, seja para aqui, para a América Latina, seja para fora da América Latina, a gente acaba reproduzindo também, né, esse imaginário que é tão brasileiro, que é tão nosso. A gente se acha fora da América Latina, muitas vezes, né? Então, isso aparece muito. Pode passar? Aqui rapidinho, antes de passar, né? Aqueles livros ali são os que eu analisei. Eu fiz uma coleta de 4 coleções didáticas, né? Uma delas já circulando aqui no Brasil, que é a Brasil Intercultural, produzida na Argentina. O Chega Mais, o Brasil Novos Caminhos e algumas apostilas que não estão aqui na foto do Centro Cultural Brasil e Argentina também integraram o corpus, bem como algumas unidades do Portal de Professores de Português e Línguas Estrangeiras, o PPPLE, que está ali, né? E aí, a partir disso, enfim, eu fiz
algumas análises justamente sobre como, então, esses médiums, esses materiais vistos como os médiums, eles remetiam para algumas matrizes de sociabilidade, né, nos termos do Debré, que são a conformação do Estado-nação, né, e dentro disso, por exemplo, a reprodução do Estado monolíngue, né, pelo menos do imaginário de um Estado monolíngue brasileiro. Então, eu trouxe aqui 2 dados só para mostrar, né, como isso importa nos materiais e como a gente naturaliza também materiais de outras línguas que a gente eventualmente aí está estudando, né? Esse primeiro dado da esquerda do Brasil intercultural, vejam que é uma atividade banal, então o aluno, sei lá, uma atividade banal no sentido de que tem um monte dessas pequenas atividades culturais, né, em materiais de ensino de língua estrangeira. Aqui, né, se afirma na consigna, ou seja, não está em questão, é dado, é um dado dado, né, um dado posto como é assim que é. O Brasil recebeu muita influência de outros povos, não só no idioma, mas também na cultura, nos hábitos e costumes cotidianos. Veja a seguir o quadro que exemplifica algumas heranças presentes até os dias de hoje no cotidiano do brasileiro. E aí tem lá heranças, né, indígena, portuguesa, espanhola, francesa, africana, japonesa, italiana. E aí a gente vê, por exemplo, que a cultura indígena, né, entrando então nessa memória, nessa longa memória de conformação do Estado-nação, as culturas indígenas entram como uma herança e não como uma realidade do presente, do tempo presente, né? É muito diferente de um outro material, e esse material inteiro ele trabalha nessa perspectiva do passado, né? Quando se trata de indígenas e de negros, a cultura negra, então, né, cultura afrodescendente, então, ela sempre para esse olhar para o que veio e como isso está reverberando até hoje, mas não da atualização, né, e não dessas comunidades hoje no Brasil vivas, né, ainda esperamos que sempre presentes. E aqui, num outro material feito em 2017, já com um olhar um pouco mais, não chega a ser uma perspectiva decolonial, de modo nenhum, mas já com um olhar um pouco mais atento, trazendo essa questão para o presente, porque então os materiais estão somente muito recentemente mesmo, né, transformando essa cultura de exportação numa cultura mais diversa, né? Então, falando um pouco sobre a internet para os índios nas comunidades, como o governo da época, né, conseguiu fazer com que as comunidades pudessem autonomamente, né, ter então a internet para fazer denúncias, para usar serviços públicos, enfim. Então a gente viu aí um pequeno deslocamento, né, dos discursos sobre esse território brasileiro e sobre as comunidades que integram esse território. Gente, é isso, vou passar rapidinho, porque eu passo a palavra para a próxima pessoa, a gente fica aberto, então, a perguntas aqui para o grupo ao longo das nossas apresentações, e quem quiser participar aí das nossas leituras, enfim, das nossas discussões, já fica convidado. Bom, então agora sou eu, né? Bom, boa tarde, meu nome é Vitória, como está aí no slide, também embaixo da minha cara na tela. A Helena contou toda a história do nosso grupo, né? Então ela é da primeira geração e aí eu tô ali no finalzinho da segunda, então eu vim depois, tá vendo? E aí, antes de falar sobre esse estudo que eu estou desenvolvendo agora, eu preciso voltar um pouquinho para falar sobre o meu mestrado, né? Na minha dissertação, eu tratei dos ritos genéticos editoriais que envolveram a publicação da versão brasileira do S, que é aquele livro que era uma caixa, aí você rompia o lacre, tinha um outro livro dentro, feito pelo J.J. Abrams com o Doug Dorst. E aquele trabalho, aquela dissertação, me suscitou várias questões que ainda ficaram ecoando, né? A dissertação acaba, mas as questões seguem com a gente para o resto da vida. E principalmente na finalização da minha dissertação, ficou como uma questão de fundo se o S era ou não literatura, se era ou não uma obra. E a nossa tendência é considerar que ele não é, né? Que o S emula a literatura e justamente por emular, ele não é literatura. Então, na minha pesquisa de doutorado, eu fui olhar para a literatura, né? Eu fui olhar para os processos que levam uma obra a ser legitimada, a ser consagrada. Então, de forma resumida, eu tenho me detido na questão do estabelecimento do valor literário no tempo presente, né? E o que isso quer dizer? Como é que a gente pode pensar no estabelecimento de um valor literário no tempo presente, né? Então, eu vou buscar entender quais são as instâncias, quais são os fatores que levam à legitimação e consagração de algumas obras no lugar de outras. Porque quando a gente pensa no tempo presente, a gente também tem aquelas obras em que são publicadas em plataformas de autopublicação, né, como o Swig, o Wattpad, ou então
que são colocadas para venda de forma independente em lojas online como a Amazon, mas que ainda assim, ainda que elas tenham um grande número de leitura ou que entrem para a lista de mais vendidos, elas ainda buscam a publicação tradicional para realmente ser vista como obra, né? E aí eu não vou focar só nessas obras, claramente, porque eu quis abranger algumas outras coisas. Então eu fui olhar para essas que passam do independente para o tradicional e também para os catálogos inteiros das editoras, né? Das editoras que publicam tanto obras autopublicadas quanto as que são traduzidas, premiadas e que são publicadas só de forma tradicional. Então, eu escolhi 3 editoras e uma agência literária que estão em posições distintas no campo literário, para, a partir do funcionamento de cada uma, eu possa tentar começar a entender quais são as diferentes formas de consagração e como que cada uma dessas formas de consagração também tem seu lugar no campo, né, no campo literário. Então, eu tenho como objeto de estudo a editora Antofágica, que só publica clássico em domínio público, a Duplo Sentido Editorial, que publica apenas obras de autoras, a editora Intrínseca, né, que tem aquele vasto catálogo e um ritmo mais dinâmico de publicação, e a agência literária Página 7, que não é uma editora, mas publica e-books com temas que eles entendem que ainda estão em falta no mercado, e se está em falta no mercado, eles vão suprir essa necessidade. Então, nisso que eu estou chamando de primeira fase da minha pesquisa, eu comecei a olhar para os catálogos de cada uma dessa editora. Então, eu fui para os sites e cataloguei todas as obras que eles colocaram como publicadas nos seus catálogos, né? Então, eu peguei desde a primeira obra que eles publicaram até a mais recente, publicada agora no começo de setembro. E aí, eu fiz várias tabelas, eu dividi em algumas categorias, eu dividi por gênero literário, por título de obra, nome de autor, data de publicação, número de páginas, e eu fui tentando encaixar cada livro de cada editora nessas categorias dentro de cada tabela por gênero literário, e aí eu cheguei nesses números que estão aí no slide, né? Então, são 22 livros da Antofágica, 17 da Duplo Sentido, 975 da Intrínseca e 7 da Página 7. Essa discrepância ou essa diferença entre números me levam a provar ou a indicar que as posições em que eu já imaginava que elas ocupavam são realmente posições distintas, né? Elas estão em lugares distintos, não só pela proposta ou objetivo de publicação, mas também pelo ritmo de publicação, né? Eu consigo ver as práticas de publicação de cada uma, quais são os autores mais publicados, qual é o seu volume de publicação anual, quais são os gêneros que elas mais publicam, que eles mais acham agradáveis de ser vendidos. Então, agora eu tenho uma série de tabelas, e pode passar o slide, por favor. Eu tenho uma série de tabelas com uma série de categorias que eu vou começar a entender como funciona, qual é o funcionamento de cada uma dessas editoras, né? Então, eu vou classificar e separar essas informações entre nacionalidade de autor, gênero literário, obra premiada, se são autores best-sellers, se são obras com material para professores e se são obras com selo Cátedra Unesco de leitura. Porque colocam essas obras, e essas categorias colocam essas obras em lugares distintos, né? Uma obra que tem o selo da Cátedra Unesco é uma obra diferente de uma que é só best-seller. E também, se eu falar que é só best-seller, qual é o peso desse só, né? É só em comparação ao quê? Então, eu vou colocar em números e em gráficos, em formas que eu consiga visualizar e mostrar essas diferenças. E aí, eu vou colocar em perspectiva o funcionamento do campo literário e os diversos fatores que influenciam e imbuem de valor simbólico nesse campo. E aí, os desdobramentos dessa catalogação são um assunto para uma próxima vez, porque eu estou realmente no começo da faseção, que eu chamaria de gráficos. E aí, agora vem a próxima pessoa. Muito obrigada. Bom, sou eu. E ficou legal também a nossa apresentação, porque a Helena é da primeira geração, a Vitória da segunda, e eu sou da terceira, do Comunica. Então, eu sou a Júlia Martins Ferreira, eu sou mestranda do PP de Elite da UFSCar, eu entrei esse ano, e o meu trabalho que eu vou apresentar para vocês é a análise do mimo
da empresa editorial TAG Experiências Literárias, a partir da tradição fáustica e prometeica. Já pode passar para o próximo, por favor. Bom, eu vou começar então falando um pouquinho sobre a TAG, a empresa literária. É um clube de leitura de livros, então, é assim como eles se apresentam. E foi criado em 2014, e a cada mês os associados recebem uma caixinha surpresa. E aí, dentro dessa caixinha, eles têm um livro de edição exclusiva, e isso quer dizer que esse livro pode ser encontrado em outro lugar que não a TAG, uma revista sobre o autor e a obra. Então, vem uma entrevista, né, dentro dessa revista, vem algumas análises sobre o livro, um box colecionável, que é onde vem a revistinha e o livro, o mimo literário e um marcador de páginas, que também é uma edição exclusiva. E aí, como a Helena falou aqui, o nosso grupo está pensando exatamente como é que esses objetos técnicos e essa materialização fazem parte dessa produção de sentido. Então, né, nós estamos entendendo que essa caixinha é a materialização dessa experiência literária proposta pela empresa TAG. E aí eu vou olhar mais especificamente para esse mimo literário. Bom, esse mimo literário, então, dentro da caixinha, a empresa, né, no site dela, fala que tem a ver com o livro, então pode ter a ver com a história do livro, pode ter a ver com o autor, pode ter a ver com o país de onde o autor veio, ou com a ideia de literatura que a empresa tem. Então, é um lugar muito amplo, né? E por que me chamou muita atenção esse mimo? Porque dentro do aplicativo, então, além da caixinha exclusiva, os associados têm um aplicativo também exclusivo. Dentro desse aplicativo, os leitores, né, eles vão discutir tanto o livro quanto o mimo. Então, o mimo ganhou um espaço muito grande. E aí eles vão discutir se ele é útil, se ele é bonito, se o valor que eles pagam é o valor adequado para esse mimo. Então, ele vai para vários lugares que não exatamente literário, a chegar a ponto de algumas pessoas sugerirem um rodinho de pia, né, como um mimo literário. E, bom, então eu vou olhar para esse mimo como um medium, que foi o conceito que a Helena já introduziu, pensando exatamente que esse mimo seria essa matéria organizada, dessa organização materializada que seria essa experiência literária. E, bom, então, como é que vai entrar? Eu vou olhar também para esse mimo, pensando nessa função dele dentro dessa caixinha, e por isso eu sensibilizei essa leitura do Fáustico e o Prometeico. Então, o Fáustico e o Prometeico são conceitos do Martins, de 2012, e ele vai falar que o Prometeico liga essa tradição prometeica que ele está estudando dentro da ciência. Essa tradição prometeica, então, liga o domínio técnico da natureza a fins humanos e, sobretudo, ao bem humano, a emancipação da espécie inteira, em particular das classes mais numerosas e pobres. Enquanto a tradição fáustica esforça-se por desmascarar os argumentos prometeicos, quer subscrevendo, quer procurando ultrapassar, sem solução clara e inequívoca, o niilismo tecnológico, condição pela qual a técnica não serve qualquer objetivo humano para além de sua própria expressão. É uma citação da página 36. E aí, como é que eu vou olhar, então, o mimo dentro dessas duas tradições? A nossa hipótese é que ele vai oscilar entre o prometeico e o fáustico, porque ele tem uma tradição prometeica de que ele vai proporcionar uma experiência literária e vai levar essa pessoa a alguma experiência particular e exclusiva, né, que é outra palavra que me causa um incômodo também dentro dessa caixinha, mas ao mesmo tempo ela é fáustica, porque ela vai ser exatamente um mediador entre esse livro e esse leitor, desculpa. Então, essa experiência que poderia ser algo natural, você pegar um livro e abrir, e você tem ali uma experiência literária, passa a ter um objeto
técnico entre essa leitura, que vai proporcionar uma outra experiência, que é o que eu estou entendendo, nós estamos entendendo que essa empresa propõe. Bom, então é nesse caminho que também é uma pesquisa que eu estou começando, então cenas para os próximos capítulos, o que vai sair daqui. Mas é por aí a minha pesquisa. Muito obrigada. Já passo para outra pessoa. Boa tarde, gente. Meu nome é Karina Mesawa. Eu sou graduanda do curso de bacharelado em Linguística aqui da Federal. E o que eu vou apresentar para vocês é a minha pesquisa de iniciação científica, que depois rendeu a minha monografia, né, de conclusão de curso. Essa pesquisa se chama Medium e Mundo Ético, um estudo das relações entre espaço canônico e espaço associado na criação multiplataforma do BTS Universe. Pode passar, por favor? E nessa pesquisa, eu estudei esse objeto chamado BTS Universe, que é uma narrativa fictícia criada pelo grupo de música pop sul-coreana BTS e pela empresa que gerencia esse grupo, que é a Big Hit Music. Essa narrativa, ela teve início em 2015, né, com a publicação de um clipe musical na plataforma do YouTube. E aí, a partir de 2017, ela se expandiu para diferentes plataformas, tais como o Twitter, o Instagram, entre outros, e até mesmo para fora do ambiente digital, com o lançamento de livros, de brinquedos, de cadernos de notas. Todos esses materiais que vocês estão vendo nesse quadrado maior, eles são todos de autoria do BTS / Big Hit Music. Então, esse BTS Universe se caracteriza como o que Henry Jenkins chama de narrativa transmídia, que é uma narrativa multiplataforma, né, de caráter expandido, disperso e que enseja engajamento de uma ampla comunidade que é produtora de conteúdos derivados que se incorporam à trama, complexificando. Então, esse tipo de narrativa ele precisa ter uma comunidade que produz teorias que vão fazer essa ligação entre esses materiais que estão dispersos nessas várias plataformas, né? Mas, para além dos materiais produzidos pelo grupo ou empresa e das teorias do fandom acerca da história, que são típicas das narrativas transmídia, o BTS Universe ele tem uma outra particularidade, que é o fato de incorporar em sua narrativa, né, elementos ou referências a obras que já existem no mundo, que fogem à autoria do BTS ou da Big Hit Music, como alguns livros ali listados ali em obras de terceiros. Isso nos levou a pensar, né, lá no início da pesquisa, quais esses diversos materiais que constituem o que Dominique Manguenot chama de espaço canônico, isso é, a obra tida como autoral, e o que constitui o espaço associado, que é toda a vida editorial e social dessa obra, os meios pelos quais ela circula, enfim, a circulação dessa obra, que no caso é o BTS Universe, né? Em outras palavras, né, podemos chamar de espaço canônico todos os materiais que constituem a obra, e de espaço associado todos os materiais que fazem referência à obra, mas que não a constituem de fato. Então, tipo, se a gente pegar um exemplo mais prototípico como um livro, a gente tem que o espaço canônico é a história de fato, né, o conteúdo do miolo, e que partes como as orelhas, por exemplo, que remetem à história, né, que se associam à história, mas que não fazem parte dela, são espaços associados. O Manguenot, ele concebeu esses dois conceitos, né, tendo em mente uma delimitação mais demarcada entre eles, para pensar o literário, né, as obras literárias. Mas, e quando a obra é uma reunião de materiais fragmentados e dispersos em múltiplas plataformas,
como acontece aqui no BTS Universe. E quando a obra reúne materiais de autorias diversas, né? Não só de uma única autoria, como costuma acontecer nas obras literárias. Então, é justamente nessa opacificação, né, da delimitação desses dois conceitos que a minha pesquisa se concentrou. E aí, para a condução dessa pesquisa, eu mobilizei conceitos do quadro teórico-metodológico do Manguienot, aliado aos fundamentos da mediologia pensada por Debré, né, que é uma das bases do nosso grupo, né, e estudei alguns materiais das diversas autorias que compõem essa obra, o BTS Universe. E aí, de modo geral, né, eu constatei que as obras de autorias diversas, né, que não do BTS e da Big Hit Music, não fazem parte do espaço canônico, nem do espaço associado do BTS Universe, mas é justamente o contrário, é o BTS Universe que faz parte do espaço associado dessas obras. E aí, inversamente, as teorias de autoria dos fãs, né, que compõem, que fazem a junção, né, dessa narrativa, elas fazem parte tanto do espaço canônico quanto do espaço associado do BTS Universe. Então, um faz parte dos dois e o outro tipo de material não faz parte de nenhum dos dois. Foi basicamente a essa conclusão que eu cheguei. E aí, com essa pesquisa, corroborou-se a hipótese inicial, né, de que as narrativas transmídia e as relações de codependência com o fandom para a constituição da narrativa põe à prova a delimitação dos conceitos, a princípio inquestionáveis, de espaço canônico e de espaço associado, evidenciando que a delimitação desses conceitos não é tão demarcada como aparentava ser inicialmente, e que pode ser posta à prova em casos como o do BTS Universe, que evidencia a existência de espaços nebulosos, incertos, que são característicos do atual período. Passo para a próxima pessoa. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Clara. Assim como a Júlia, eu também faço parte da terceira geração aí do Comunica, que está chegando um pouco agora, né, Júlia? E eu, na verdade, sou do IEB, lá da USP, sou orientada pela Luciana. E, na verdade, a minha pesquisa, ela vem muito da minha observação, já faz anos, dessas séries de imagem de fotógrafas feministas que trabalham a questão de gênero e do digital nas próprias redes sociais, né? A princípio, eu queria pensar como é que se dava as redes de fama e consagração dessas fotógrafas, e a minha hipótese é que essas fotógrafas elas se amparavam de um discurso feminista opaco para conseguir transitar entre diversas comunidades discursivas. Mas o que eu percebi como essa ambiguidade desse discurso não estava necessariamente nas obras em si. Se você quiser pode passar, tem outro slide com várias outras fotos. Mas não estava, então, tanto na obra em si, mas sim na maneira em que ela estava sendo exposta. Então, dependendo de onde ela estava, ou seja, se você vê uma dessas fotografias no Tumblr, ou no Twitter, ou no Instagram, ou no Facebook, a recepção dela e o que você vai tirar do discurso muda. E então o meu foco ele se tornou pensar exatamente essa questão desses mediums digitais, principalmente o Instagram e o Tumblr, porque são onde essas fotografias mais circulam, e pensar como é que o ethos de cada uma dessas redes sociais modifica essa maneira com que a gente percebe uma mesma imagem. E não só isso, mas como o próprio funcionamento técnico dessas redes influencia também essa forma de ver uma obra. Então, o tamanho da imagem, a possibilidade de ter mais abas abertas se você está no computador, ou se você só está com aquela ali fechada no celular, por exemplo.
como elas são tagueadas, se podem receber comentários, se elas estão sendo vistas com quais outros tipos de discurso, né? Se você está no Instagram, você vê uma imagem dessa junto com outras fotografias de pessoas, sei lá, bonitas na praia. Enquanto se você está no Tumblr, você vê com pessoas sofrendo, falando sobre a própria ansiedade. Então, todas essas questões, elas também influenciam o próprio olhar que você vai ter nessas obras. E assim eu me dei conta de que o que estava me interessando mais é exatamente o que o Flusser vai chamar de função codificadora dos canais distribuidores. Então é exatamente essa ideia de que o Medium ele vai mudar esse discurso. E a minha nova hipótese é exatamente essa, né? A mudança dos mediums, e que isso eu considero também a mudança dentre as próprias redes sociais, entendendo que a própria noção de digital ela não é unificada, ela muda a comunidade discursiva em que você participa e, assim, muda a maneira com que você interpreta uma obra de arte, como essa no caso. Então, esse é o geral do meu trabalho. E, assim, posso passar também para o próximo. Oi, gente, eu sou o Victor. Bom, eu, na verdade, eu não estudo a transmediação de Algo Estranho com Natália, né? Mas a proposta que foi feita pelo Luciano foi mais ou menos a gente tirar alguma coisa interessante assim, para trabalhar um pouco algumas questões. Por exemplo, a transmediação, né, que eu vou trabalhar aqui nessa exposição sobre essa creepypasta que passou a ser uma minissérie. Eu originalmente estudo o objeto editorial Barba Azul, que está inserido, segundo a minha hipótese de estudo, com o mundo ético do horror, mas tendo características do gótico, não necessariamente o gótico da literatura, né, que vocês conhecem como alguns Frankenstein, Drácula, Retrato de Dorian Gray, mas sim um gótico discursivo, que ele vem desde a queda do Império Romano com narrativas sobre os povos bárbaros, né? Seriam os visigodos, os povos góticos. Mas vindo aqui para a creepypasta. Primeiro, o que é uma creepypasta, né? Ela é uma lenda urbana, escrita em forma de relato e com participação dos usuários de fóruns em que elas são publicadas. Elas são necessariamente de terror e a intenção é não deixar claro se é um relato verdadeiro ou falso. Mesmo algumas, assim, extrapolando o nível da nossa boa vontade. Alguns exemplos de creepypasta seriam o Slenderman, que causou um alvoroço, a Momo, para a geração mais nova aqui. O que mais? E claro, né, por um tempo a gente poderia considerar como creepypasta a Bruxa de Blair, que teve todo aquele aparato feito pela questão de marketing do filme, né, que gerou uma lenda urbana de que os atores morreram e tudo mais. Mas então, vindo aqui para essa creepypasta, né, vocês podem ver aqui na imagem da esquerda o Reddit, que tem no fórum No Sleep, que é um fórum de terror bem conhecido, essa creepypasta que começa na parte 1, chamada... Eu não vou me arriscar, porque o meu inglês não é tão bom assim. Mas vocês podem dar um zoom aí na tela, There's Something Very Strange Going On. Enfim. E do lado direito vocês podem ver como está mais ou menos nessa minissérie do podcast, que já ganhou um título mesmo, que é Algo Estranho com Natália, e tem todo um trabalho por trás, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês. Essa minissérie ela começou em 26 de outubro de 2020, se eu não me engano, pelo podcast Mundo Freak Confidencial. E tudo que foi feito pelo Mundo Freak Confidencial foi com autorização do autor da creepypasta, assim como outros projetos anteriores que serviram como protótipos
para esse Algo Estranho com Natália. O que eu estou trabalhando nessa exposição com Algo Estranho de Natália, né? O conceito de adaptação pela Linda Hutcheon, a paratopia criadora do Manguenot e transmediação do Jenkins. A adaptação, na verdade, é um conceito da literatura que eu acho que abarca um pouco da transmediação e da paratopia criadora. Porque a Hutcheon vai trazer que a adaptação é uma transcodificação de mídia de uma certa mídia para outra mídia, ou de certo gênero para outro gênero, ou uma narrativa real para uma ficcional. Mas ela também pode ser uma reinterpretação, uma recriação ou uma forma de intertextualidade entre mídias. Então, as adaptações de Algo Estranho com Natália seriam que sai de um relato num fórum na internet para uma minissérie. Eu escrevi aqui auditiva entre parênteses com uma interrogação, né? Vou deixar assim. Mas também algumas outras coisas, como, por exemplo, Natália, na verdade, é Nathalie, no original. Ou as localidades. O original se passa nos Estados Unidos de 2015 e essa minissérie se passa no Brasil de 2020, durante a pandemia. Outro conceito, né, que então vai estar... Vou riscar aqui, orbitando. É a paratopia criadora, que, resumindo, assim, seria um jogo entre o que é característico do meio em que está, né, ou a gente poderia chamar de medium, e o que vem de uma identidade do autor. O Mundo Freak, ele teve um trabalho para se manter fiel ao texto que ele adaptou, enquanto ele operava algumas mudanças para que a identidade do podcast fosse mantida de acordo com as adaptações anteriores e com o que é feito episódio após episódio. Por exemplo, a sonoplastia, que veio com outras creepypastas passadas para episódios de podcast. Inserções de episódios do Mundo Freak de fundo com esse Algo Estranho com Natália. E também o Pedro interagindo com os caras do podcast, para conseguir dar continuidade à história. Por fim, na transmediação, eu estou entendendo, então, essa questão da mudança de dispositivo de comunicação, que Dale Jenkins, em 2019, vai dizer na página 22 do artigo dele. Ele vai começar explicando o que é convergência, né? Convergência é uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo do que está falando e do que imaginam estar falando. Daí, na página 54, ele vai continuar. Em suma, convergência é a transformação frequente entre os meios de comunicação e como os percebemos. É no seio dessa convergência que encontramos a transmediação, que consiste no processo em que os elementos integrais que envolvem a fiação são dispersos em sistemas múltiplos e distribuídos, capazes de criar uma experiência unificada e posta no entretenimento. Ou seja, é um processo no qual um tipo de objeto desencadeia novas leituras, com as mudanças de suporte, gerando novos olhares e possivelmente novos textos, obras derivadas. Então, quando ocorre essa transmediação em Algo Estranho com Natália, e todas essas toda essa história, essa narrativa, é adaptada para um contexto que sai dos Estados Unidos de 2015 para o Brasil de 2020, há uma transformação, né, como a Clara trouxe também, discursiva do que está acontecendo, inclusive de onde vem esse horror que os personagens estão experimentando. Por exemplo, na questão do isolamento, né, muitos casais tiveram alguns problemas entre eles. Isso foi uma coisa que eles decidiram pegar para fazer esse especial. Eu acho que é só isso. Vou passar a palavra para outra pessoa. Bom, sou eu agora. Então, oi, gente. Boa tarde. Eu sou a Lívia. Eu estou no 2º ano do doutorado e o que eu vou apresentar para vocês é uma loucura total, porque, enfim, né, 2º ano do doutorado, mas o meu primeiro projeto de pesquisa, se esgotou, e eu estava pensando com a Luciana
né, que também é minha orientadora, e a gente estava tentando saber o que poderia fazer, como que eu poderia abordar isso que eu me interesso, que é sobre a circulação dos discursos, né, problema da cultura, problema dessa questão do capitalismo, né? E aí a gente conversando descobriu que tipo meu objeto mesmo, assim, não meu objeto, mas a minha questão toda é como o capitalismo moe a gente, né? Ela até me falou nesses termos, assim, estou citando ela literalmente. E aí eu comecei a brincar um pouquinho com essa ideia de que o capitalismo, que eu estou chamando de computacional, né, segundo o autor Jeremy Beller, né, estadunidense, seria um monstro, usar a figura do monstro para suscitar essa memória mesmo de algo que destrói, né, que está destruindo a gente, e bichos e o ambiente, essas coisas. E eu pensaria em como cartografar assim esses, vamos dizer assim, esses tentáculos desse monstro, né? Então, que é isso que eu estou chamando de seriam os estratos, né? Então, pensar os objetos técnicos, né? Como no caso a gente citou um acontecimento, né? Por exemplo, as eleições de 2018. Qual foi o papel dos celulares, né? Qual foi o papel do WhatsApp, né? Na criação de valores e de mundos éticos que levaram, né, no que deu. Mas, assim, seria um projeto girino, né? Ele está ainda na fase de concepção, né? Eu ainda estou escrevendo ele, mas depois dessa conversa que a gente teve, a gente percebeu também que eu não queria só ficar num fatalismo, né? Nessa melancolia da pesquisa de achar que o jogo já está vencido, né? Então a gente pensou assim, qual seria uma maneira interessante, né, de abordar esse campo de possibilidades que também, né, como a gente vê, né, tem sempre essa questão do poder, né? Mas como Foucault dizia, sempre que tem poder tem resistência, né? Então a gente pensou também que eu poderia estudar as gambiarras, né, do dia a dia, que é começar essa estratégia, né, de vencer vencer o monstro, né, diariamente. E pode passar o slide também, só para terminar numa nota utópica, né? Eu comecei, quando eu submeti esse trabalho, eu estava muito brava, muito consternada, muito angustiada. E aí, quando eu fui me preparar para a apresentação, eu pensei assim, não, eu não vou trazer essa angústia, assim, né, para os meus colegas, né? Aí eu pensei que a gente poderia até usar esse espaço para discutir também possibilidades, né, e algumas ideias também, porque, que nem eu falei, né, Projeto Girino ainda está no começo do começo, mas é isso, assim, tentar pensar, usar a teoria para ver uma saída coletiva para toda essa bagunça, né? Então, eu acho que é isso, não sei se me deu meu tempo, mas é isso. Obrigada. Temos uma pergunta da Bruna, né? Deixa eu ver se temos alguma outra. Não, temos somente a pergunta da Bruna, que primeiro gostaria de dar meus parabéns para todos que apresentaram. Gostaria de fazer uma pergunta para a Júlia. Saber como ela chegou na teoria de que esses mimos interferem diretamente na leitura da obra por parte do usuário e por que não seriam lidos somente como um mimo, um chamariz para incentivar a assinatura da caixa. E aí vocês ficam à vontade para responder conforme for melhor para vocês. Vocês têm mais 14 minutos. Obrigada, Bruna. Vai lá, Júlia. Bruna, obrigada pela pergunta. Bom, primeiro, eu acho interessante falar que eu não sei se eu
se eu falei isso, assim, desse jeito, mas eu não sei se é diretamente na leitura, mas a questão que eu estou pensando é nessa experiência literária. Então, vender essa experiência literária, o mimo faz parte desse lugar da experiência literária. E aí, eu não tive tempo de falar isso na apresentação, né? Mas eu também estou pensando esses lugares canônicos e associados que a Naomi trouxe bastante na sua apresentação. E aí o livro aparece como um lugar canônico, né? É esse lugar que estabelece essa relação canônica mesmo com a gente, né, com nós usuários, e o mimo aparece como lugar associado. Então, é como se esse espaço canônico associado, eles precisam coexistir. Então, eu estou entendendo também o mimo nesse lugar desse lugar da experiência literária. E uma outra questão também que eu cheguei nessa conclusão dessa influência do mimo na leitura, eu tenho outros dois mimos desculpa, aqui. Uma é uma vela que eles mandaram para um livro. Então, a instrução que estava na revistinha era você acender a vela para ler o livro. E a outra que chegou ontem, eu abri a caixinha ontem, e eles mandaram 2 colherzinhas para tomar café. Ai, desculpa. E aí, o que é interessante, então? Eles escreveram na caixinha, que eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas eu vou ler. Eles escreveram na caixinha a citação do livro que fala sobre café. Então, veio aqui escrito assim: eu sabia, respondeu, por isso vim tomar café. Então, essa relação que a própria empresa faz do mimo com esse mimo está ficando cada vez mais clara. Assim, cada vez com o passar do tempo mesmo, porque eu abri ontem, assim, essa semana, acho que faz semana essa caixinha. E uma coisa outra que me chamou muita atenção também, veio um copo, eu não sei onde está agora esse copo, e foi um livro do Lima Barreto, e veio um copo de bar para tomar cerveja. E a pessoa que indicou ficou muito, assim, muito aborrecida, porque o Lima tem um histórico, né, de alcoolismo, assim, muito forte, e ela falou assim, olha, eu não aceitei, vocês não me comunicaram que esse ia ser o mimo, e isso ofende meu autor, que eu estudo, né, e aí a tag mandou uma nota explicando pedindo desculpa por ter enviado esse mimo, e aí eles tiveram que, as últimas caixas, então, nem chegaram a ser enviadas com esse mimo, eles enviaram outro, e explicando então que esse mimo era o que a empresa queria, porque eles entendem que eles querem que a literatura seja uma conversa de bar, que as pessoas conversem sobre literatura no bar. Então, assim, cada vez mais esse mimo tem se aproximado a esse valor literário, que é o que a Vitória estuda, que eu vou ter que estudar também. Esse valor literário está cada vez mais ligado ao mimo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Se você quer comentar alguma Uma coisa, mas... curiosidade, Júlia, qual que era o Aham. livro que veio a vela? Nossa, Helena, faz muito tempo, foi um dos primeiros, Ah, mas eu vou tá. Não, tudo bem, pesquisar só para saber se aqui. tinha alguma relação também tão explícita Não, com mas tem, poesia. tem, Tinha tem sim. também. Era um livro, tipo, da, da, é... Ai, onde que eles usam vela, gente? Tinha a ver com o país, assim, sabe? Mais ou menos foi o que eles explicaram. Sim, muito legal. Quem está aí participando tem alguma outra dúvida? Querem comentar alguma coisa? Pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu gostaria de agradecer ao grupo Comunica. Ah, então tá. Então a gente se despede também, agradece muito a organização, agradece aqui quem participou, mandou pergunta, tem pesquisas em estágios muito diferentes que foram apresentados, né? Tem os girinos, tem aqueles que já acabaram, meu doutorado que é um sapão já que está se enterrando, eu já quero fechar, já acabou, mas enfim, fica na gente, né? E, enfim, qualquer coisa, estão aí os e-mails, o grupo é aberto para quem quiser participar das leituras, enfim. E é muito legal poder participar de mais uma GIG, né? A gente participa meio como outsider, mas outsiders super interessados.